Olá! Hi everyone! Hoje é o dia oficial do projeto Bert Hellinger, primeiro dia. Today is the official beginning of the project Bert Hellinger. E nós vamos estar fazendo uma live com a Ana da Fonte. Today we're gonna be doing the first live with Ana da Fonte. E a gente vai estar fazendo bilíngue, tá? Então eu agradeço desde já a paciência, que vou estar traduzindo do inglês do português para o inglês. So, first of all, I would like to thank you all for your patience, because we will be doing the bilingual, okay? In Portuguese, from Portuguese to English. Vamos começar com uma respiraçãozinha para a gente se centrar um pouco. Let's see if we begin with a centering and then I give an introduction. And Anna gonna join us soon. Aí a gente dou a introdução breve e a Ana vai estar com a gente daqui a pouquinho, já, tá? Então vamos se afastar um pouquinho da câmera. Let's not face the camera, slightly to the side. Sentar com uma postura confortável. Find a comfortable position. You can begin by looking down to the ground. A gente pode começar olhando para baixo, relaxando os ombros para trás, abrindo o peito. Relaxing the shoulders backwards, opening your chest. And let's begin emptying ourselves out by breathing out through the mouth first and then inhale through the nose. Vamos começar expirando pela boca, depois a gente inspira pelo nariz. Acalmando as nossas sensações, as distrações. Calming all the distractions, sensations. Devagarzinho você pode fechar os olhos. We can close our eyes slowly. Ao inspirar, a gente cresce um pouco. When we inhale, grow up a little bit taller. And when you exhale, release and relax. E aí quando a gente exala, a gente desce um pouquinho, relaxa o corpo. Uma vez mais, one more time. Inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Inhale through and exhale through the nose. Sente o corpo, presta atenção nas sensações do corpo, da mente. Feel your body, pay attention to the sensations of your body, of your mind. Sente os pés firmes no chão, os braços relaxados. Feel your feet grounded on the floor and the arms relaxed. Vamos devagarzinho esticar os braços lá para cima. Let's stretch the arms above the head. A Ana tá aqui. Vou começar rapidinho só para primeiro agradecer, porque eu tenho tanto orgulho, tanta honra de conhecer a Ana desde pequenininha. First of all, I would like to say thank you for Ana for being here, because I know her since I was a child. A Ana é amiga da família, da minha mãe, dos meus irmãos. She's a friend of my mom and my brothers. Bom dia, querida. E a Ana foi minha primeira consteladora e também minha primeira professora de constelação. So Ana was my first constellator and also my first teacher of family constellation. E pra mim, assim, eu tava num momento tão difícil da minha vida que encontrar a Ana naquele espaço, né, naquele trabalho, realmente eu posso dizer que salvou a minha vida. I can say that the state that I was in when I found her work, I can
guarantee that I feel that she really contributed to save my life. Ana tem um trabalho maravilhoso, né? Ela é engenheira química, autora do livro Tal das Constelações. Ana is a chemistry engineer and also the author of the Tao of Constellation book. E também é criadora do CIO, das constelações intrauterinas. And she's also the founder, the creator of the IUC, which is the Intrauterine Constellations. Então eu vou abrir aqui para Ana para a gente bater um papo. I'm gonna let her in now, so we can start talking. Vamos lá. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Thank you, everyone, for coming. Olá, minha querida. Como estamos? Deixa eu só fechar aqui rapidinho, porque eu só consigo ver. She's gonna close the window there so she can see us better. Ai, bom dia. Bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui com você. She's saying Um prazer thank you for estar being there with us. podendo falar das constelações. E obrigada também pelo seu carinho, pela sua amizade. Sempre. So she's saying thank you for being able to speak about constellation and for our friendship and for the care. Tá, então vamos assim, vamos já. Eu fiz umas perguntinhas aqui, mas primeiramente eu acho que o legal seria saber da tua história de como é que as constelações chegaram na tua vida, né? So first of all, to ask her how she encountered family constellation, né? How she got in touch with family constellations. Como você falou, eu tinha uma ligação grande com sua mãe e com a perspectiva do Osho. So she said, as I said, she has connection with my mom and of Osho community. E foi uma sannyasi, né, uma buscadora do Osho, que veio aqui para Recife em 1997. So it was a sannyasi, a disciple of Osho that went to our city, Recife, in 1997. E ela nos apresentou esse trabalho. And she introduced this work to the people there. E quando eu olhei, eu disse, isso é para mim, isso é o meu trabalho. And when she saw that work, she said, this is for me, that's my work. Naquele tempo, as constelações eram bem diferentes, elas eram mais estruturadas e menos movimento de alma. At that time, family constellation was different, was more structured and less of the movement of the soul. E quando eu olhei, era como se passasse um filme dentro de mim dizendo, você já sabe esse trabalho. And she said that when she saw it for the first time, was like a movie go through, and for her was like, okay, you know about this work already. E eu trabalhava com organizações. She used to work with the business aspect of it first. E eu comecei a fazer dentro das organizações, experimentando aquele método que era uma mistura do psicodrama de Moreno com a consciência maior que o Osho tinha trazido. E aí eu comecei a compreender esses trabalhos mais estruturados dentro das organizações. Fui experimentando. So at the time she was working in organizations, in business, so she started to experience the psychodrama from Moreno, the visions of Osho, and then she started to try to experience it around that environment to see how the group dynamics were working. E a partir daí eu comecei a experimentar e no ano 2000 chega o primeiro livro do Hellinger no Brasil, que é a Simetria Oposta So from there do she Amor. started to experience a little more, and then around 2000 the first book of Betty Hellinger arrived in Brazil. E eu vou entender mais sobre constelação através desse livro.
she started to get deeper into the understanding through this book. E no ano de 2001, eu aprendi também muito com Satya Prem, que era um outro sannyasi. And around 2001, she started to learn a little more about constellation, but through another sannyasi disciple, Osho disciple. E fiz a primeira formação com ele. So she did her first training with him. E depois eu já em 2003 já começou a vir formações para o Brasil. Então eu comecei a fazer primeiro com vários discípulos do Bert Hellinger. So around 2003, she started to study more with the so-called disciples of Bert Hellinger. Que vinham da Alemanha. They were coming from Germany going from Germany to Brazil. E assim eu conheci em 2005 o próprio Bert Hellinger. In 2005, she got to actually meet Bert Hellinger directly. Que ele já estava migrando o trabalho dele para um movimento da alma. So at the time he was already shifting his work to the movement of the soul. E em 2008 e 2009 eu tive o privilégio de fazer o treinamento avançado com Hellinger. In 2008-2009, she could do the advanced training with Bert Hellinger. Onde ele tinha dado um outro passo, que era o movimento do espírito. Where he then had given the further step, which was the movement of the spirit. Então, as constelações têm 3 movimentos. So o estruturado, have the three movements. O movimento da alma. Primeiro da alma. Movimento da não, as estruturadas, as constelações estruturadas. The structured ones first. Os movimentos da alma. The movement of the soul. E por fim o movimento do espírito. And then the third was the movement of the spirit. Isso. Então é isso. Eu não sei se eu consegui linkar o meu Instagram com o seu. Porque... Se não, para vir mais... eu também não sei. Será que eu adiciono o moderador? Let me see if I... Será? Porque senão eu posso no final, quando tiver pronta a live, aí eu colaboro com você e aparece. Tá. Just checking if, tá. Ok. Um dos dois momentos. E que legal. Então, assim, como é que foi essa transição de sair do empresarial, vamos dizer, das organizações para a parte mais de família? So I'm asking how was to move from the organizations, the business aspect of that, to then work more with the families. Naquele tempo, há 28 anos atrás. At that time, around 28 years ago. A gente não podia falar de constelação dentro das organizações. We couldn't really talk about family constellation in the business aspect. Então, as constelações elas eram muito voltadas para o olhar organizacional, mesmo sobre produto, sobre lideranças, tal. So the constellations at that time were pretty much focused on the product, the organization, because they couldn't bring other deeper aspect yet. Só que bloqueava no processo familiar, que não era bem visto a gente trabalhar nos grupos há 28 anos atrás. So at that time, 28 years ago, it used to block up because it would block the family aspects of even within the work environment. So it was a bit more limited. Então, eu comecei a montar grupos de família paralelo às organizações. Então, eu comecei a fazer minha parte terapêutica com família. So then she started to create the separate groups for family aside. So then she started to do this on the sideline, so then she could support the environment as well. Isso. Fora do campo das organizações. Outside of the business aspect. Eu queria entender esse processo.
She wanted to understand what was going on, the process. E foi muito bom, ao ponto de eu, em 2008, 2009, eu praticamente saí das organizações So it was e so fiquei só. good for her that she moved from the organizational one, the business aspect, to transition to the family aspect around 2008. Isso, e fiquei trabalhando com família To start to work too with family mostly. e com algumas pessoas que gostariam de um olhar no organizacional, mas muito no privado. Eu não estava mais dentro das organizações. So she was no longer directly working in the business sector, but privately with people that wanted assistance on the outside. Isso. Então, daí eu trouxe o pessoal da Alemanha, depois eu mesmo fiz a minha própria formação, e em 2020 eu fui para o online também, oferecendo a própria formação. So E so she brought some teachers from Germany to do the training, and then eventually she started doing her own training. And in 2020, she started to do the training also online. a partir daí eu fui também, paralelo, desenvolvendo o CIO, que são as constelações intrauterinas. Isso, que é a próxima pergunta. So, alongside, she started to develop the IUC, which is the Intrauterine Constellations, which is the next question. Então, é isso. Então, como é que foi o nascimento, né, das constelações intrauterinas, né? Como qualquer gestação, tem um processo longo, né? Like any Então, gestation, it has a long process. ela foi se apresentando dentro das constelações que eu fazia familiares. They were coming for her through the traditional family constellation Claro, sessions. claro que eu tinha uma base do renascimento e uma base também das práticas taoístas corporais. Of course, she already had the foundation of rebirth and breath work, as well as the qual foi the Taoism, the O physical Healing aspect Tao. of the healing Tao teachings. É, e aí eu começava a ver nas constelações algumas possibilidades que parecia, tipo cordão umbilical, o próprio trauma intrauterino, So uma she pessoa. started to see the belly bottom issues that were coming up, the connection to the intrauterine traumas. Uma pessoa que nasceu num parto difícil, e aí a gente olhava esse processo dentro do trabalho, a própria equipe médica, né? A She interferência da started to equipe look into médica. the doctors, into someone that had a very challenging birth, for example. So she was investigating through the constellations how that was coming up. Então, o Ciro foi se apresentando e eu trabalhava já, mas não tinha formatado um curso para entregar para as pessoas poderem ter sua própria experiência. So E aí, she então, was creating the format, but she didn't have at the time yet, but she was creating the format to actually eventually deliver the training for people. aí em 2020, 2021, eu lancei o CIO. So in 2021, she launched the IUC, which is the Intrauterine Constellations Training. Mas ele já vinha de muito antes, desde 2002, It was growing since 2002 com o nome de constelação familiar tradicional. through the name of traditional family constellations. Tinha uma outra coisa que o Helling, até 2005, dizia que o aborto não interferia no processo familiar. So until E eu, 2005, at that time, Betty Hellinger used to say that abortion, for example, didn't interfere with the family system. e eu acreditava que não era assim. And she Que o used to aborto see, to believe interferia, that it was different. que o aborto interfere na ordem energética da família. That the abortion interfere with the energetic order of the family. Isso. Então, assim, eu fui descobrindo muito
dentro do campo que se apresentava para mim. So she was observing through the field how these were happening. Eventualmente ele também começou a introduzir isso, né? Sim, sim, em 2005 ele diz que o aborto interfere no campo, So e em eventually Bertin 2008 Hellinger started to change that. In around 2005, he also started to notice that that abortions also interfere with the family, the health of the pattern of the family system. Em 2008, ele anuncia que, além dos abortos visíveis, que a gente sabe, né, tem muito mais criança que, que a mãe aborta e nunca soube na vida, sai pela menstruação. So in about 2008, Bertin Hellinger then announces that he was also discovering that not only abortion interfere with the family system, but the losses, the miscarriage that the woman experienced, that the baby, she doesn't even know, but the baby goes through the menstruation. Eu tenho dúvidas sobre isso. And sometimes she questions that. Porque, não sei, eu acho que talvez assim, não interfira tanto, sabe? Mas eu. Porque os traumas são muito psicológicos também. Então, quando a gente perde uma criança, seja aborto espontâneo, seja aborto provocado, existe um trauma. E é esse trauma que interfere no nosso campo, né? So she starts to look at the aspect of the trauma and how much this trauma of either losing a baby consciously or unconsciously interfere with us psychologically speaking. Mas como tudo que é vivo é interconectado, vai saber, né? A gente vai experimentando. So the way everything is interconnected everything alive is interconnected in life, how do we actually understand that aspect, né? E essa era uma das coisas que eu queria perguntar também, é assim, qual dos casos assim que você teve, né, com a intrauterina que mais tipo assim, meu Deus, como é que sabe assim, de ficar surpresa mesmo, de ver como um milagre, às vezes a gente fica muito surpresa, né? So I'm asking, like, based on her experience with the intrauterine constellations, which example really surprised her so much? Eu tenho, assim, me veio na mente 2 casos, eu tive inúmeros, né? She had Mas many, but 2 came to mind. o primeiro era uma jovem que não conseguia engravidar, já estava 4 anos tentando engravidar e não conseguia. First of all, was a young lady that I couldn't get pregnant, and she was trying for 4 years. E ela foi para o meu consultório. And she went to her E ela, clinic. ela tinha tido 2 abortos cegos. Cego é quando nem começa, sabe? So she had 2 blind abortions, which is just when it's really at the start. E eu fiz o trabalho com ela colocando o recado desses 2 abortos que não tinham fincado. So she then was doing the constellation with the message of these 2 abortions that hadn't really gone ahead. E eu faço constelação em consultório quando é presencial com cadeiras. In her room, whenever she's doing in-person constellation, she used the chairs. E oculto, eu não sei quem é quem, só o cliente sabe. And occult, where she doesn't know who is who, only the client knows. Eu sentava numa cadeira e eu sentia como se minha vagina comprimisse, matando algo. She used to sit on that chair and she felt as if her vagina, her vulva was pressuring, killing something. Isso. E eu perguntei para ela, porque eu sentia que era o aborto, como se inconscientemente ela estivesse abortando a criança. So she asked the woman because she felt as if unconsciously her body was expelling, not the baby. E eu perguntei para ela, você já abortou ou alguém da sua família? So she asked her, have you ever aborted yourself or someone from your family? E ela falou, minha mãe, Ana. And she said, my mother, Ana. Minha mãe era uma feminista. My mom was a feminist. E ela abortou. And she aborted.
E eu perguntava para ela, mãe, poderia ter sido eu. And I used to ask her, Mom, but this could have been me. E a mãe, que é isso, menina? Que é isso? Levava de uma forma leviana e de uma forma de que o aborto não era, era normal, não é? And she used to be like, oh, what are you saying, girl? Like, dismissing the fact that that was touching her as if it was something that I didn't bother at all. Então, a filha, ela julgava a mãe, So the daughter used to judge the mother, ficou com raiva da mãe, was angry towards the mom, com dificuldades relacionais com a mãe, and so she was having direct relationship issues with the mother. e em algum lugar ela repetia a mãe inconscientemente para se tornar igual à mãe. So in some situation, then she could see that she was repeating the mother unconsciously to be like the mother. Então, depois de 15 dias ela estava grávida e já tem duas crianças hoje. Já devem estar grandes. Como? Ela depois de 15 dias engravidou. So 15 days later, she got pregnant. Depois que tomou consciência. After she became conscious, aware of the situation. E hoje já tem dois filhos. And today she grandes. has 2 children already. Deve estar já com quase 17, 18 anos. One might already have like 17, 18 years old. Então, a gente confirma, né, que o nosso campo mental, nossa alma, ela fica interconectada com essas partes perdidas. So it isso confirms how our soul stays connected with the lost parts of ourselves. E que isso interfere no nosso destino. And how this abortion interferes with our destiny. É isso. Qual foi o outro caso? Pode falar? O outro caso foi de um jovem na época que ele era tetraplégico, o parto dele teve um erro médico. So it was a case of a boy that was tetraplegic and there was an issue with his birth, a mistake with his birth. E ele chegou para mim porque ele estava com dificuldade de se relacionar com mulheres. And so he went to her because he was finding hard to be in a relationship with women. E ele gostaria muito. And he really would like that. E aí a gente viu na constelação que o erro médico. So then she noticed in the constellation that the doctor mistake tinha instalado nele como um erro, como se ele fosse um erro da vida. So that mistake of the doctors was impressed on him as if he was a mistake himself with life, towards life. E a partir dessa constelação, não só ele conheceu uma pessoa em Curitiba, a gente é de Recife. So through this constellation, he not only met someone, but he met someone from another state. Ela era casada e tinha 2 filhas adotivas. So she was married with 2 adopted children. E ela separou-se para ficar com ele. And she divorced to be with him. E hoje tem uma filha de 9 anos com ele. And today they have a 9-year-old child together. Eu me lembro que o irmão dele estava assistindo a constelação. I remember that his brother was watching the constellation. E ficou muito bravo comigo porque achou que eu estava gerando expectativa no irmão dele. And the brother was very angry towards her as a practitioner, saying that she was creating expectations on him. Mas foi o campo que estava nutrindo. But it was the field that I was nourishing. E o resultado é que ele continua casado até hoje. And the result is that they are still married until today. E cuida da filha e das outras 2 filhas adotivas da mulher.
he looks after the daughter, his own daughter, and also the other two adopted children of the woman. E a questão dele era bem forte, porque assim, ele tinha uma inteligência grande, His, mas his, ele não falava, his issue was really deep because he was extremely intelligent, but he wouldn't talk, he wouldn't communicate. e ele não, as mãos dele se moviam muito desconecta, e as pernas também. And his hands and legs moved very disconnected with a lot of struggle. Ele escrevia para mim numa tábua. He used to write to her on a piece of a wood. Isso. Então, esses dois casos me surpreenderam muito por ver como essas crianças que nascem, elas These estão two cases suscetíveis. surpreended her so much to see how these two children are born. Elas estão suscetíveis a esses campos de dor que vieram antes delas. And how they are so connected with these the fields that came before them. E esse é o objetivo das constelações intrauterinas, é trazer essa consciência. That's the main goal of the intrauterine constellation, is to bring this awareness. Para que as pessoas saibam que tudo que a consciência está em tudo que é vivo. So that people understand that awareness exists in everything that is alive. Isso. E a importância desse trabalho para os jovens que ainda vão ter filhos. And also the importance of this work for the young people that is still gonna have children. Para que esses filhos nasçam também de um outro lugar, de um útero sem tantas memórias. So these children are gonna be born from a womb with less memories. Isso. Uhum. Como é que seria para você, assim, quando a gente vai pensando em tantos tópicos, né, que existem dentro das intrauterinas, qual é o tópico que às vezes é mais desafiante, assim, tanto para a mulher que vai constelar ou para o campo mesmo que você vê? So I'm asking, based on the so many topics that there are in the intrauterine, which one is the hardest topic for either the woman or for the field itself? Eu acredito que seja atualmente esse excesso de doadores de sêmen, de óvulos, o próprio FIV. She believes that right now, possibly the egg donation, the sperm donation, the IVF. Porque as crianças estão nascendo numa base tecnológica. Because these children are being born in the foundation of technology. E isso não traz raiz da vida, né? Porque vem de algo congelado, de memória congelada. This is not bringing groundness because it comes from something that is frozen. E a gente vê uma série de sintomas das crianças hoje, como TDAH, autismo. And we see a series of symptoms coming up as a consequence of that. Que tem a ver com isso. E tem uma outra questão, que é esses sêmens comprados, entende? And there is also the other question, because these semens are often being purchased. Sêmens e óvulos comprados. Semen and eggs that are being purchased. Porque você está comprando ali um material genético you are buying a genetic material que traz informações biológicas. That bring biological information. Isso. Então, como filho adotivo. Você tem que incluir a origem. So it's the same with adopted children. We have to include its origin. E eu vejo muito hoje as pessoas achando que é doação de sangue, sabe? And she sees a lot today that is as if it is like a blood transfusion, blood donation. Isso. Então,
E vejo pessoas doando muitos óvulos e And she muitos sees a lot of sêmenes people donating a lot of eggs and semen é, que, é, que elas não têm consciência, né? Porque a medicina não traz a consciência da alma, ela só traz a parte tecnológica. so and these Então, people are not having awareness because medicine is not bringing the awareness of the soul, it is only bringing the technological awareness. isso é grave. A gente tem um filme que se chama O Pai Nosso, é um documentário na Netflix, There is que, a documentary on Netflix. I don't sim, know the name, but I could research and put in the comments that talks. que se chama Pai Nosso, né? Father or Father. Eu vou pesquisar o nome mesmo em inglês e boto no comentário. É. E um médico de uma It's about cidade, this doctor de uma cidade pequena, from a small city. ele, ele ajuda mulheres a He engravidar helps women to get pregnant, e ele coloca o próprio sêmen dele. and he puts his own semen there. E, é, e isso foi muito forte porque uma dessas filhas, This né, has been very strong because one of these daughters, ela começou a achar que ela era diferente do pai dela. she started O to pai, feel that she was different from her father. e ela começou a perguntar à mãe por que que ela era diferente e que ela não puxou nem ao pai dela, nem a mãe dela. So she started to inquire with the mother, why did she not look like her parents? Então, a mãe dela disse, né, que foi inseminação So the e, mother said it was through insemination. e ela foi procurar o médico porque ela queria saber quem era o pai dela, biológico. So she ended up trying to search for this doctor to find who was the biological father. Isso é um caso real. And this is E, a real situation. e daí o próprio médico fica em pânico, né? E não sabe que os documentos, tá. E ela começa a perceber que na cidade pequena tem é, muitas pessoas parecidas com ela. So then the doctor was kind of a bit freaking out because he didn't want to pass on the information, and then she started to notice through this small town how a lot of people around look alike her. Então, ela na até acabar o documentário, numa cidade de 2.500 pessoas, 68 irmãos ela tinha, por parte So de pai. in this documentary, so basically before it ended, about 2000 and something people, 68 were her brothers and sisters. É incrível, né? E eles todos se And pareciam. they were all alike. E esse médico foi preso, né? And isso é na Europa, não? Não, nos Estados Unidos. So that I asked if it was in Europe, but no, it was in America, and he went to jail. Pois é. Então, isso o que acontece? Como o sêmen é um mercado, So what então, happened is, as the semen has become a merchandise, em vez de eu comprar um sêmen de uma pessoa, eu entrego logo o meu, porque eu vejo que isso é tecnologia and e eu instead não of giving preciso. the semen of someone else, I give myself because it's all technology, E as consequências são essas, né? and the consequences are big. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, inclusive trocando suas fertilizações. Elas doam os óvulos, por exemplo, mulheres doam os óvulos para pagar o tratamento de fertilização. So there are a lot of people making swaps, donating their own eggs in order to cover for the cost of the fertilization. Então, a gente tem agora um campo muito complexo, porque as mulheres não querem mais engravidar cedo. So E o nowadays we have número, a more complex field because a lot of women are not wanting to get pregnant at a young age. e o número de
de jovens que estão congelando seus óvulos And there is an é grande. increase of young people freezing their eggs. E o próprio processo é um processo mecânico, não é? Não é um caso de um relacionamento sexual So the que, process is more mechanical. It's not through the sexual act que já traz problemas para a gente. that naturally already brings issues to us anyway. Imagine a memória de embriões congelados. So then imagine a memory of a frozen embryo. Então, isso me parece que. Deixa eu ver aqui, apareceu uma coisa aqui. Não, não, tudo bem. É que eu estava tentando ver se aparecia no meu Instagram, mas não. Então é isso. Então assim, Ana, mas nem todo mundo acha que isso é um problema, né? Se eles não sabem o que pode dar, né? Qual é a consequência daquilo ali, né? Será que como é que seria para educar essas pessoas para saber que tem uma consequência grave, né? Assim, que vai ter uma consequência, sei lá, negativa, talvez, né? Elas chegam muito a partir de que a criança começa a sintomatizar. Aí elas vão I'm procurar saying to her, how can we educate, that these people to be aware that having there is a consequence and possibly a negative consequence about it. So then she was saying that the child end up feeling the trauma. There is no way of avoiding that. Sim. Tem Cláudia perguntando, a minha avó paterna era enfermeira e fez muitos anos. Ai, okay. Her internet went, but I'm gonna read a message here, a question from Claudia. My paternal grandmother was a midwife, was a nurse, and she had she did herself multiple abortions and also many women. Meu pai foi uma boca. So my dad happened to be one of these failed abortion. Should I do a movement about it? Vamos ver se ela vai entrar, tá? Ana? Vamos ver como é que seria aqui para ela voltar. Ver o que ela fala, né? Sobre esse movimento. Let's see what she says about this movement. Também não sei. Acho que ela vai ter que sair e voltar, né? Oi, Ana. Não, eu te vejo aqui, mas não tá aparecendo, né? Será que tem como tentar entrar de novo? I can see her, but I can't see her coming through. Não tem som, não tem nada. Só tem depois que você apertou um botãozinho, tem uma imagem sua paralisada só. So I'm explaining to her, she pressed something, so there is a frozen image. Talvez tenha que sair e entrar de novo, será? Maybe she needs to come off and back again. Porque mostra como se você estivesse aqui comigo ainda, né? Shows as if she's there with me still. Eu vou te remover e ver se aparece de novo. Let's see, fala. Cláudia, você consegue me ouvir? Can you hear me, Cláudia? Não? Tá. Você não me escuta? Eu não? Can you not hear me? Tá. Eu vou sair e volto então.